Bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Antes da gente começar nossa palestra, nosso estudo, eu gostaria de fazer agradecimentos. Primeiro ao Cefrate por abrir as portas da casa para me receber, para receber esse estudo, esse momento de estudo. E agradecer também a todos vocês que estão abrindo as portas dos lares de vocês, das casas de vocês, para me receberem. Gratidão. Gratidão também a Ellen, por toda a atenção, por todo o carinho, por todo o acolhimento que ela me deu, que ela teve para comigo, desde o momento em que ela entrou em contato pelo WhatsApp até o momento atual. Eu me senti muito acolhida, me senti muito à vontade e estamos aqui. Obrigada, Ellen. Meu nome é Mariana Corado, eu sou espírita há 17 anos, há 15 frequento o grupo de assistência espiritual Eurípides Barçanufo, o GAEB, que fica em Taguatinga Sul. Lá eu trabalho, estou afastada da mediúnica, mas espero voltar logo. E trabalho no posto de assistência, que também estou afastada por motivos pessoais. Sou mãe, que eu acho que essa é a minha melhor função, que eu adoro ser mãe. Sou mãe da Helena, 18 anos, e sou mãe do Levi, de 4. E também, graças a Deus, eu sou professora da rede pública, da Secretaria de Educação, e eu amo o que eu faço e espero ser professora novamente nas próximas vidas. Bom, eu estou agora me aventurando, como eu disse para vocês, nesse momento de palestra espírita, e aí eu trouxe um assunto para a gente tratar, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, em especial o item 4 e 5, que são as causas atuais das aflições. Mas antes da gente começar a entrar, no estudo da doutrina, eu gostaria de trazer o conceito de aflições. O que são as aflições? São as condições... Não, aflição é a condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. É o sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. De acordo com o dicionário online de português, essa é a definição de aflição. Fazendo um link dessa definição com o nosso tema atual, nós vamos ficar na parte da tristeza ocasionada por alguma dificuldade, que é o que traz o tema do nosso estudo. Quando a gente está passando por um momento de tristeza, de sofrimento extremo, que eu acho que uma boa parte já passou, assim como eu, nessa vida, momentos em que a gente se sentia desamparado, a gente perguntava para Deus assim, por quê? Eu não sei vocês, mas eu me perguntava, por que comigo, Deus? O que eu fiz de tão errado? Eu acho que essa aflição, eu acho que não era para mim. Esse momento de aflição não era para mim. Eu não sei por que eu estou passando por esse momento de aflição. Muitas vezes a gente faz esses questionamentos porque a gente acha que é responsabilidade do acaso as nossas aflições. É muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade das consequências dos nossos atos nos outros, porque não nos força a olhar para nós. A gente aponta o dedo lá fora, para os outros, como se os outros fossem errados, fossem culpados, fossem responsáveis pelas nossas aflições. E esses outros que eu trago aqui é que fosse um universo, uma causa do universo,
um caso do acaso, né? Que fosse o acaso responsável pelas nossas aflições. E a doutrina espírita vem dizer que não é, né? Que as nossas aflições são devidas aos nossos, às nossas ações atuais, às nossas escolhas, ao nosso temperamento, à nossa indisciplina. Aquilo que a gente deixa de fazer de positivo nessa vida traz consequências não tão agradáveis para nós. Eu vou trazer um exemplo. Esses dias eu precisei ir numa clínica de reabilitação para fazer a internação de uma pessoa próxima. E quando eu cheguei lá, eu fiquei observando quanta aflição traz para aqueles seres humanos o vício do álcool, um vício de alguma substância química. A que ponto eles chegam para alimentar aquele vício? Eles não conseguem ser donos das suas próprias atitudes e precisam de ser internados para que a vida deles seja cuidada por pessoas, que eles possam, para continuarem vivos, terem vigilância 24 horas. A que ponto essas pessoas chegam por invigilância? Porque esses dias eu estava falando com os meus alunos. Ninguém chega num vício a ser internado se não começa com o primeiro gole ou com o primeiro trago. A gente nunca acha que as nossas aflições, as aflições que nós vamos viver, que elas começam com uma coisa divertida que a gente faz. Por exemplo, um adolescente hoje vai para uma festa e, para agradar todo mundo, bebe o primeiro gole e gosta. E ele não sabe que naquele momento ele está trazendo aflição para a vida dele atual. Porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele traz memórias de outras vidas. A ciência hoje já está comprovando, né, por meio de estudos, que as nossas células, elas têm memória. E as nossas células não têm memória só da vida atual, porque nós temos, né, no DNA da gente várias lembranças, vários componentes que não são só da vida atual, são da vida passada também. A gente sabe, por meio da doutrina, que nós não somos resultados de uma vida só, que nós temos várias experiências vividas em outros momentos, e que isso daí fica no nosso perispírito, na nossa memória espiritual. E aí a gente não sabe quando foi que a gente viciou em álcool na nossa vida, desde a criação, lá atrás, que Deus criou a gente simples e ignorante. A gente não sabe quantas vidas a gente viveu para que a nossa memória, para que a nossa célula, para que o nosso perispírito tenha memória daquilo ali. E aí a gente, numa invigilância, vai para uma festa, ainda em formação, porque muitos dos nossos meninos não sabem o que estão fazendo, apesar de terem todo um conhecimento da atual vida, né? A internet, os pais, a escola. E aí, naquele momento de invigilância, experimenta o primeiro gole. E aí acessa, sem saber, as memórias das vidas passadas. E ali ela começa a aflição da vida atual. Então as nossas vidas, elas são interligadas. As nossas escolhas de hoje têm ligação com as escolhas lá atrás, por conta das nossas tendências. Mas o que a gente vive hoje, a gente plantou hoje, a gente agiu hoje. No livro, no Evangelho, no capítulo 5, Kardec traz
2 capítulos que eu vou ler rapidinho. Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais os corações não tomou parte alguma. Ou seja, quantos casamentos que a gente vive que são desfeitos porque não tinha amor, tinha interesse. E desse casamento por interesse vieram filhos. E esses filhos, muitas vezes, pelo fim do casamento, são negligenciados. E aí, olha quanta aflição a gente traz por uma escolha mal feita no passado, por uma escolha de parceiro, de parceira mal feita. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Isso aí está aqui no livro dos Espíritos, ou no Evangelho. Está aqui, mostrando no Evangelho. Então, as causas atuais, as causas das nossas aflições estão na atualidade. Por quê? Porque a gente não percebe que as nossas escolhas hoje é o nosso futuro. Então, para que a gente possa mudar o que a gente tem, o que a gente terá, a gente tem que fazer escolhas diferentes hoje. No livro dos Espíritos, na questão 926, os Espíritos trazem que os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias, ou seja, artificiais, falsas, só aparentes, que nós criamos. Quer dizer que a maioria das nossas aflições criadas nessa vida são criadas de forma desnecessária. Nós não precisaríamos viver essas aflições, mas porque a gente escolhe mal, a gente é imediatista, a gente é impaciente, a gente é imprudente, e aí a gente acaba criando situações de dificuldades nessa vida mesmo. Por quê? Porque nós criamos coisas que não são necessárias para nós. Chico Xavier, por exemplo, ele tinha poucos pares de sapato, talvez 2, eu acho, salvo engano, 2, né? Ele precisava de viver só num quartinho, com uma cama, um banheiro, um guarda-roupa, com poucas mudas de roupa. Ele precisava de tão pouco para viver. E nós procuramos as nossas próprias aflições no consumismo, né? Nas coisas que nós queremos para ontem. Nós não conseguimos mais. Hoje, a nossa cultura consumista, voltando a falar do consumismo, a gente quer nossas coisas para ontem. Então, a gente quer comprar um carro, a gente não junta mais dinheiro para comprar um carro. A gente paga prestações. Só que as prestações, ela vem todos os meses. E tem aquele mês que acontece uma doença, uma coisa, e a gente não consegue honrar a prestação. E aí vai virando uma bola de neve e os juros vão comendo. E a nossa aflição começou quando? Na doença ali? Não. Começou quando a gente adquiriu um bem sem ter dinheiro para pagar. Então, a nossa vida é assim também. Quando a gente... Não estou dizendo aqui que a gente não deve comprar um carro. Não estou dizendo nada disso, gente. Eu estou dizendo que nesse momento da vida da gente, a gente precisa ser precavido, ser previdente, colocar no papel o que eu posso fazer e o que eu não posso. E aí eu trouxe o exemplo do carro, mas isso daí serve para a vida da gente. Quando o Evangelho traz a questão das uniões que são feitas, os casamentos que são feitos de forma impensada, né, por paixões, por interesses, as pessoas não aprenderam a se tolerar, não aprenderam a se amar. E aí começa um relacionamento. E a partir desse relacionamento começam as discussões, a falta de empatia, a falta de simpatia, o excesso de antipatia, né? E aí vai criando um núcleo de inimizade. Você dormir e acordar de um lado,
de uma pessoa que você não tem sentimentos. Como é difícil isso. Aí ali, ao invés de ter um amigo, um companheiro ou uma companheira de vida, de estrada, você acaba criando um inimigo. Uma pessoa que não lhe é grata, não lhe uma pessoa que não lhe é próxima, que você não gosta. E aí aquela aflição vai levando e vai perdurando por várias vidas mais. Então a gente precisa entender que muitas das nossas escolhas trazem consequências que não são agradáveis. Porque a gente esquece de, antes de mais nada, perguntar para Deus: será que eu preciso? Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Eu vim aqui hoje trazer esse estudo para a gente refletir. Porque no decorrer dessa caminhada, no decorrer dessas escolhas, no decorrer das nossas vidas, a gente questiona: onde estão os nossos espíritos protetores? Nós estamos aqui, desamparados. Nós estamos aqui sem apoio dos nossos mentores espirituais. E aí, Emmanuel nos traz, citado, né, por Ana Teresa Camasmi, né, nesse livro Palavras para a Alma, que não que nós somos recém-saídos de nossas sombras e que, se nós mantivermos neste clima energético, abriremos brechas para emaranhar mais intensamente. Ou seja, se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não tiver vinculado com as energias divinas e com os bons amigos espirituais, a gente não consegue sair dessas amarras. Por quê? Porque nós viemos de situações onde a gente enfrentou problemas, onde a gente plantou situações difíceis, onde a gente criou aflições para aquelas próprias vidas e para as vidas futuras. A gente não sabe o que a gente fez lá numa outra vida, mas a gente sabe o que a gente está fazendo agora. E o que nós estamos fazendo agora para mudar? Para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso futuro. A gente está escolhendo diferente? A gente está plantando diferente para colher diferente? Porque, plagiando, né, os ditados populares, ninguém colhe banana plantando maçã. Não tem como. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo para que a gente seja feliz no futuro. Essa é a reflexão que nós estamos trazendo hoje. E quando a gente pensa assim, que os bons amigos não estão nos envolvendo, não estão próximos a nós, Ana Teresa traz mais uma reflexão, que ela diz assim, que não é os nossos protetores espirituais que não nos queiram nos auxiliar, mas qualquer ajuda requer a abertura de duas partes. Será que estamos abertos e disponíveis para sermos ajudados? Ela traz esse questionamento no livro dela. Será que nós estamos abertos a sair das nossas aflições, a repensar, a mudar o nosso futuro, a olhar para dentro da gente, a fazer uma autoanálise? O que eu estou fazendo da minha vida? Quais escolhas eu estou fazendo hoje que vão me acarretar no meu futuro? São essas perguntas que a gente tem que fazer todas as vezes que a gente precisa fazer uma escolha. O que eu estou fazendo no meu dia a dia, na minha profissão, no meu relacionamento, na educação dos meus filhos? Como é que eu estou agindo? Que tipo de aflição eu vou querer para mim por meio das minhas ações hoje? Será que eu quero aflições?
Numa música de Renato Russo, ele diz que disciplina é liberdade. Quando a gente tem disciplina na vida da gente, a gente tem liberdade. Quando a gente perde essa disciplina, quando a gente perde essas escolhas, quando a gente perde o direcionamento das nossas vidas, a gente perde a nossa liberdade. Porque a disciplina que a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, faz com que a gente seja dono do resultado das nossas escolhas. Ou seja, se eu tenho um planejamento na minha vida, se eu penso em um exemplo, se eu quero fazer uma faculdade de medicina, eu tenho esse sonho, eu sei que preciso estudar muito, mas se no meu estudo, na minha vida acadêmica, até chegar a uma faculdade eu não tiver disciplina, outras pessoas que têm disciplina vão conseguir disciplina no estudo, vão conseguir a nota que eu não vou ter, que eu não vou conseguir. Porque se eu quero medicina, eu sei que para conseguir passar no vestibular de medicina, eu tenho que estudar muito. Porque muita gente quer esse sonho, quer essa profissão. Então eu tenho que me organizar meu tempo, dedicar meu tempo de estudo para que eu possa passar no vestibular de medicina. Eu tenho que criar minha disciplina pessoal. O pensamento também é assim. Se eu acordo de manhã, ao abrir meus olhos, ao acordar meu corpo, antes de tomar café, eu abrir o evangelho e fazer minhas orações, qual é a chance daquele dia ser mais atribulado ou não do que aquele que já acorda brigando, já acorda atrasado, né, já não, esquece de botar o despertador, precisa ter uma roupa passada e não passa no dia anterior, tem que passar na hora. Olha a tribulação que a pessoa já tem da hora que acorda até a hora que sai de casa. Então, quando a gente tem disciplina, a gente organiza os nossos objetivos. É lógico, pessoas, é lógico, gente, que tem aquelas coisas que não nos cabem. Por exemplo, a gente fez tudo certinho, aí a gente está no trânsito, indo para o trabalho, alguém vai e bate no nosso carro. Foi uma coisa que a gente planejou? Não, não foi, mas aconteceu. Só que se a gente estiver tranquilo para olhar para aquele acontecimento de forma tranquila, olhar para aquele acontecimento, né, como um fato isolado e não como o fim do mundo, né, com tranquilidade resolver aquela situação, a gente consegue evitar problemas no futuro. Ou imagina, a gente tem aquela vida atribulada, já dentro, na hora que acorda até a hora que sai de casa, aí já sai atrasado, aí já vai para o trânsito, bate o carro. Qual vai ser a reação quando você bate o carro? De desespero, porque a gente já acordou desesperado. São duas situações onde a disciplina traz uma calma e a agitação, a indisciplina, a bagunça, traz outras consequências. Cabe a nós decidir o que vai ser do nosso dia. Cabe a nós escolhermos quais as nossas companhias espirituais que nós vamos trazer para a nossa vida. E a gente vai fazer essa escolha como? Por meio da prece, por meio da oração. E para tudo nessa vida, quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente traz os ensinamentos do Cristo, do Evangelho, da doutrina para a vida da gente, tudo fica mais fácil. Porque o fardo é leve e o jugo é suave. Não quer dizer que não vai ter tribulações. Nós vamos ter tribulações sim. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas a forma como a gente encara
cada problema, cada situação vai demonstrar a forma como a gente vai viver o nosso futuro. E lembrando, para a gente poder caminhar para o final, eu trouxe para a gente poder fazer a leitura daquela mensagem muito, muito popular, muito conhecida por muitos de nós, chamada Pegadas na Areia. Ela diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas na minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me de veras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos da vida, apenas um par de pegadas. Não compreendo porque na hora que mais necessitavas de ti, tu me deixaste. O Senhor então respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Que a gente, nos momentos de aflição que nós enfrentaremos, que nós possamos elevar os pensamentos a Deus, agradecendo a Deus pelos momentos de dores vividas, de sofrimento, mas também confiantes de que naquele momento, naquele exato momento, é o momento em que Deus nos carrega no colo. E que nós tenhamos essa fé, a fé de Francisco de Assis, quando um dia ele estava indo de um mosteiro para outro, naquele tempo que tinha muita neve, tempestades de neve, estava ele e um discípulo caminhando, indo para um mosteiro. Quando ele bateu na porta, ele abriu, uma pessoa que estava lá, não o conhecia, abriu a porta. Quem é? E ele falou: é Francisco de Assis. Francisco de Assis. Fechou a porta e deixou Francisco e o discípulo do lado de fora, naquela tempestade de neve. O pai Francisco, começou a gritar, a louvar, a jogar a neve para cima e a vibrar, de gratidão por aquele momento. E o discípulo dele falou: paizinho, era assim que ele era chamado, por que o senhor está tão feliz nesse momento, de desespero, chorando aos prantos? Ele disse isso. E Francisco de Assis falou assim: meu filho, eu esperei minha vida toda por esse momento. Aí o discípulo: o momento de quê? De morrer? Aí Francisco de Assis falou assim: não, meu filho, esse momento em que a única coisa que eu posso contar é com a misericórdia divina, porque neste momento eu estou inteiramente nas mãos de Deus. Ninguém mais pode fazer nada por nós neste momento que não seja Deus. Então, nesse momento de dor, de desespero que o discípulo estava, Francisco de Assis estava cantando e louvando, porque o único ser naquele momento que poderia livrá-lo da morte seria Deus. E Deus o fez, que lógico,
Francisco de Assis não morreu, o discípulo também não, né? Porque a gente sabe dessa história, né? Então, que a gente possa, nos momentos de dor, confiar em Deus, que naqueles momentos de tribulação, que nós estejamos inteiramente nas mãos de Deus e com o coração aberto para receber, para estar ali aguardando os ensinamentos e o acolhimento de Deus e a transformação de Deus nas nossas vidas. Porque isso é ter fé, não é? É confiar plenamente que Deus está no controle de tudo. Gratidão a todos, muito obrigada e fiquem com Deus.